Sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Empresarial. Eu sou o Lucas Souza, estou ao lado de Rafael Soares, somos os hosts desse podcast. Inicialmente, é sempre importante dizer que esse podcast é um oferecimento da Tec RJ Contabilidade, o melhor escritório de contabilidade do Brasil. E nós temos uma novidade. Se você é cliente Tec RJ Contabilidade, você já está automaticamente apto a vir participar do nosso podcast. Apto e convidado. E convidado a participar do nosso podcast, porque nós fizemos esse podcast na intenção de pensar nos nossos clientes, dessa conexão que eles podem ter uns com os outros. Temos indústrias e temos empresas de energia solar, nós temos empresas que naturalmente podiam ter ligações umas com as outras, e a gente entendeu que a gente pode ser um ponto focal nisso, em ligar os nossos clientes uns com os outros. Mas também, se você não é cliente Tec RJ Contabilidade e você tem uma empresa e gostaria de bater um papo com a gente, nesse vídeo aqui da Green e nos próximos também a gente vai deixar um linkzinho para que você entre em contato com a gente e se candidate a participar. A nossa equipe vai avaliar e pode ser que você seja convidado a estar aqui com a gente. E, Rafa, com quem que a gente está hoje aqui? Por falar em energia solar, hoje estamos com o Maurício. Maurício é um dos sócios da Green Solar Energia, empresa de muito tempo de mercado, e que um grande amigo meu, a gente está sempre batendo essa bola no dia a dia, e a gente convidou o Maurício para vir aqui falar um pouco para a gente de energia solar, né? Que apesar de ser um tema novo, né, é um tema que desperta muito interesse de muita gente, e é um tema muito curioso para a gente falar. Enfim, ver os desafios da energia solar, energia que é uma coisa, né, que move o mundo. Então, tendo outras opções, né, de não só as hidrelétricas, as termoelétricas, a gente tem a energia solar, que é uma energia limpa, renovável, enfim. Então, é um prazer para a gente receber aqui, Maurício. E fala para a gente um pouco sobre a Green, como que ela começou, quando que ela começou, como é que você se interessou nesse ramo. Então, fique à vontade para você bater esse papo aqui com a gente. E obrigado pela disponibilidade, pela presença de estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Bacana aqui esse movimento. Já venho acompanhando já. Então, um prazer estar aqui também. E obrigado aí, falar um pouquinho da Green. A Green, na verdade, foi a primeira empresa de energia solar do Rio, tá? Com solução turnkey, né? Que a gente chama. Turnkey a gente entrega a solução completa, né? E ela surgiu logo após a resolução 482 de abril de 2012. Então nós fomos pioneiros aí no Rio de Janeiro. Na época existiam poucas empresas no Brasil também, tinham duas, eu acho que em São Paulo e uma no Mato Grosso. E a gente começou, e como todo começo é difícil, ainda mais sendo uma coisa que é uma tecnologia, né? E uma coisa que vai dar economia, né? Vai dar sustentável e tal, e envolve legislação, envolve governo, envolve política, envolve energia, um tema ali que faz parte ali daquele pacote básico ali, vamos dizer, né? Então, os 2 primeiros anos foram desafiadores, né? A gente, na verdade, tinha um outro negócio, então a gente montou dentro desse. Achamos isso que ia crescer muito, fomos na visão, né, de futuro, apesar dos desafios aqui do nosso país, né, de que tudo muda a todo momento, né, e tal. E aí a gente vai fazer agora 12 anos de mercado, a empresa tem 2.500 clientes, aí se passaram 12 anos, né, a empresa tem 2.500 clientes, temos alguns clientes conhecidos aqui do Rio, grandes projetos como a Sociedade Hípica Brasileira. Foi um projeto que já tem seus 7 anos já, na época foi o segundo maior projeto da cidade. E a gente veio surfando a onda aí do crescimento dessa parte de energia renovável, energia solar, aí teve a eólica também, que cresceu, né, junto, mas é mais focada no Norte e Nordeste. E aí, falando um pouco aqui de mercado, né, o país não tem energia para crescer, né? Se a gente fala em crescimento, a gente fala em energia, né? Então, você precisa dela para poder crescer. Qualquer coisa que você vai fazer hoje,
você precisa da energia, né? Em casa ou na empresa, seja qual for o tamanho, qual for o segmento, você precisa de energia. Uhum. Então é um assunto que é bem polêmico, ao mesmo tempo importante. E o país vem se desenvolvendo nesses últimos 12, 13 anos aí que se fala em energia renovável, em energia sustentabilidade. Na verdade, se fala em mudar a matriz energética, em diversificar ela, né? A gente ficou parado muitos anos numa única fonte que é renovável também, mas a gente ficou meio que estagnado ali na hídrica e os complementos, né? O plano B, né? Vamos dizer, você tem o plano A, que é a hídrica, e você tem o plano B, que seria as termoelétricas, que são movidas, antigamente era carvão e a gás, né? Hoje está muito focada no gás. A gente basicamente não tem, sobrou uma parte muito pequenininha ainda de carvão, que é muito poluente, mas hoje o gás é muito forte, que é renovável também, né? A gente tem muita oportunidade, muito gás aí no mercado, né? O Rio de Janeiro principalmente. Então você ficou parado nesse ponto de ser a parte hídrica, que é renovável, mas tem um impacto ambiental muito grande, né? De você desviar o leito do rio, de você fazer aquela inundação, e aí você tem cidades ribeirinhas ali, às vezes muita coisa, você traz progresso para a cidade, mas você também, o progresso vem muita coisa, vem de tudo, né? Você traz progresso, você vem de tudo, né? Lá na Belo Monte, por exemplo, a cidadezinha não tinha delegacia, não tinha nada. Depois eu ia falar agora de Belo Monte. Depois que trouxe, precisou ter uma delegacia, porque começou a ter coisas que nunca teve lá. Então, assim, mas é bom, né? Eu acho que o progresso tem que ter progresso, né? Tudo, mas tem que ter planejamento também, né? Então, acaba que você faz a partida que tem muito impacto, e aí você vem com a diversificação, que você, por exemplo, constrói uma usina, um parque solar, por exemplo, você não tem tanto impacto. Você pega uma área que é afastada até às vezes da cidade, você gera emprego, mais emprego naquele período da construção, e depois você continua com alguma geração de emprego, mas você gera imposto ali para a cidade, você gera uma série de coisas. Sem contar que eu acho que também, assim, com relação a ser mais acessível, pelo menos eu sou super leigo, tá? Já levantando a bandeira do leigo nessa área. Mas se eu estou falando de energia hídrica e energia solar, a energia solar ela traz uma acessibilidade maior, pelo menos visualmente, assim. Às vezes eu passo em casa e vejo pessoas com placas solares no teto. O Júlio, eu tenho um amigo que o Rafael conhece também. Ele chegou lá na minha casa com 2 placas solares, pegou uma bateria e tal, e a gente colocou, juro, a gente colocou o carregador de celular e estava carregando. E funciona. E funciona. Então traz essa acessibilidade. Eu penso que a hídrica, de repente, já é uma coisa que tem que ter uma estrutura muito maior. Sim. A hídrica, na verdade, eu estou falando de geração centralizada, né? Entendi. Porque geração centralizada é através de leilão da ANEEL, que é a agência reguladora. Uhum. Então é uma outra coisa, como aqueles grandes parques solares. Uhum. E aí você trazendo para uma coisa menor, você tem a geração distribuída, que é o que a gente trabalha, né? A Green é focada nesse mercado, que vai até 5 megas, hoje acho que é até 3, mas antigamente era até 5. E você consegue ter, em escala menor, atender isso aí que você está falando, né? A geração distribuída, você tem a microgeração e a mini geração. A microgeração normalmente se atende mais à parte residencial, né? E a mini geração já são empresas, a indústria, às vezes, alguma coisa já mais robusta. E uma dúvida minha, aquele pessoal que coloca nos telhados, né? Aquele monte de placa solar, aquilo é suficiente para atender aquela casa ou seja, você fica independente de light, você não fica independente, né? Porque os sistemas são conectados à rede, né? Então você tem o que é conectado à rede, se chama um grid, né? O conectado à rede é que você precisa da rede da concessionária para poder se conectar ali. Então esse é o on-grid. A maioria é dessa forma. Por quê? Porque você tem
O residencial, durante o dia, normalmente está todo mundo fora de casa. Normal, o seu consumo reduz muito. E durante o dia que o sistema funciona, porque você precisa do sol. Então você chega à noite, você tá lá ar-condicionado bombando e tal, e aí você tá usando a concessionária. Então acaba que você faz uma compensação. Então, ou seja, não tem aquela geração de energia para guardar para a noite. Não Isso tem. não existe. Você tem a opção, não no on-grid. Aí você está falando do... Agora a gente está entrando com um sistema híbrido, que aí você é conectado à rede, mas você também armazena energia com as baterias. E você tem o off-grid, que você não é conectado à rede. Você só tem aquela coisa ali mas que é autossustentável. É autossustentável, você gera energia e você armazena ela direto. Legal. Aproveitando o gancho, a gente está na era agora do armazenamento de energia. Né? Por que a gente está na era? Porque está se falando muito o seguinte, por mais que você produza energia durante o dia, você tem muita perda. Você não usa aquela energia toda. Então você não perde nas residências, que você gera o crédito na concessionária. Mas se você monta uma planta para vender energia, você tem uma perda ali. Então hoje a gente está estamos entrando na era do armazenamento de energia. As baterias hoje estão modernas. Antigamente você fala em bateria, você lembra da bateria de carro, mas você tem as baterias estacionárias. A gente tem um projeto antigo na Prainha, por exemplo, que não tem energia elétrica, e a Prainha funciona com um sistema off-grid. Né? Você produz energia e guarda nas baterias. E aí essas baterias são estacionárias, que são de chumbo ácido. Né? Então a cada 2 anos aí, sei lá, que dure 3, mas é difícil durar mais de 2 anos, você tem que trocar aquele pack todo ali, aquelas baterias. E agora a gente está vindo com as baterias de íon lítio. Né? Então a gente já tem, por exemplo, bateria que a durabilidade delas agora são 15 anos. Então você tem uma durabilidade muito mais porque os ciclos são muito maiores. Então as baterias hoje têm 6.000 ciclos. Tá? Além das baterias voltadas para o residencial, que a gente já tem para ofertar, a gente tem as baterias industriais, que a gente chama de BESS. Tá? O BESS quer dizer Battery Energy Storage System. O que é o BESS? Eu consigo montar hoje uma coisa para, por exemplo, a gente tem muita informação de pico de luz. Vocês provavelmente devem ter cliente indústria que tem pico de luz e aquele pico para a máquina dele, seja qual for o segmento. Tá? Então aquela parada de máquina, você tem que resetar a máquina e voltar. Esse reset, às vezes, você perde produção, ele leva 1 hora, 2 horas. Por exemplo, eu visitei uns meses atrás uma pequena indústria de fabricação de comida para animais. E eles são até uma comida meio gourmet para animais e tal, até bacana. E tudo fresco. É a mesma coisa que a gente come, ele faz a comida pro animal. Só que ele falou, cara, você dá um pico, tudo que está na esteira ali de matéria-prima, que são os alimentos, carne, frango, que seja, eu perco e eu jogo aquilo fora. Então você indo para uma escala maior, a BRF tem uma fábrica aqui no interior acho que é no interior do estado, ela tem 46 milhões de prejuízo por ano por conta de pico de luz. Então o que a gente entra com o BESS? O BESS na verdade é para você não ter o pico. Pô, Maurício, mas aí o BESS eu posso botar o gerador a diesel? Isso que eu ia falar, o gerador. Só que o gerador a diesel, vocês já devem ter tido algum momento que vocês estão em algum restaurante, normalmente churrascaria, que ela desliga liga de novo. E liga de novo. Hospital também, né? Apaga Hospital, tudo depois apaga volta, e né? tal. Então, essa desligada, você tem que voltar com as máquinas. Aí você tem que ter o gerador a diesel e um no-break para ela não desligar ali naquele momento. Com as baterias, você não tem essa desligada, você não sente a luz piscar, porque a fração dela e a capacidade dela de start, você não sente, é muito mais rápido do que coisa. Que não... Fora, vamos lá, e fora aqui que a gente está falando de
de sustentabilidade, de energia limpa, de usar o que o nosso país tem. A gente é um país riquíssimo em tudo. Em tudo. Era para a gente ser país de primeiro mundo. Era para estar conversando com os países de primeiro mundo. Porque a gente tem o solo fértil, porque a gente é uma potência agrícola. Tem vários países aí que a gente fornece, é o maior exportador de arroz do planeta. Soja. 70% lá, eu não lembro agora das porcentagens exatamente, mas são números extraordinários. 70% do arroz, eu não lembro se é do arroz, tá? Mas assim, 70% do mundo vem daqui. Então, assim, você tem uma potência de solo, você tem uma potência petrolífera. A gente tira petróleo há anos e tal. Junto com o petróleo vem o gás. Né? Vem. Então, assim, a gente tem a maior reserva de nióbio do mundo. A gente é o segundo, estamos em 7º lugar com a maior reserva de lítio do planeta. Então, ou seja, a gente tem sol, tem vento, o nosso clima, tudo aqui é favorável para você ter uma matriz não só energética, mas de tudo do solo e do nosso clima. E aí você continuar falando de gerador a diesel, quando você tem bateria, aí você corta. Pô, tu não precisa mais botar combustível, tu não precisa mais daquela barulheira, tu não precisa mais daquela manutenção, porque aquilo ali é um motor. Sujeira também. Aquilo é um motor, é sujo. Óleo diesel é o combustível mais sujo que tem, né? Então você corta uma série de coisas para você poder ser de fato, né, sustentável ali, ter uma sustentabilidade. Então, assim, é por isso que você perguntou no início. Hoje nós somos um grupo de 4 empresas, né, com os segmentos que se comunicam, né? A gente tem a Green Solar, que é onde tudo começou. Hoje nós botamos o grupo Green Energia, porque tudo que a gente faz se conecta com energia e as empresas fazem sinergia uma com a outra. Então a gente tem a Green Solar, que tem dois caminhos ali. Na verdade, a Green Solar que faz projetos de microgeração e faz grandes projetos de grandes usinas. A gente tem a Service Solar, que é uma empresa que trabalha com o mercado de manutenção, operação e manutenção, porque a gente já tem um mercado de 13 anos, então a gente tem equipamentos. Chega um momento em que precisa... Então aquilo ali você precisa fazer manutenção para eles se manterem ali eficientes, ali tá te entregando aquela produção ali de energia. Então, inevitavelmente, você precisa de manutenção, como tudo. A mesma coisa que você comprar um carro zero, daqui a 10 mil quilômetros, normalmente, né, você tem que fazer a revisãozinha nele lá, tal, para ele manter ali funcionando e tal. E a gente tem a Green Storage, que está entrando nessa parte de armazenamento de energia, de bateria, tudo para... Então as coisas se conectam e todas essas empresas elas se conectam e conseguem fazer sinergia ali para a gente vir na vanguarda aí, oferecendo sempre o que há de mais tecnológico, que faz sentido para a vida das pessoas, das empresas. Legal. E fala pra gente como é que o Maurício começou a entrar nessa área de energia solar, porque assim, além de muitos clientes, né, nossos assistirem o podcast, a gente também tem muita gente jovem que vai procurar, que vai olhar esse conteúdo, vai gostar, vai se identificar e vai falar assim, cara, tá, mas como é que eu começo? Né, assim, talvez como é que eu posso começar a entrar para esse meio, como é que eu posso de repente montar a minha empresa? Então, ou seja, a gente quer saber como que o Maurício começou nesse ramo, como é que a Green virou realmente, hoje em dia, uma potência de energia elétrica. Como é que isso começou e como é que foi esse percurso? Isso começou lá em 2012. Eu trabalhava numa empresa que era do meu pai, empresa para o setor de óleo e gás. E a gente fazia projetos de construção de plataforma e navio. Tá? Então a gente era uma extensão da engenharia das grandes empresas, dos grandes estaleiros e tal, e a gente prestava serviço de engenharia para essa turma aí. E numa reunião lá de uma plataforma dessas aí, aí eu ouvi uma pessoa lá, não lembro agora o nome dela,
falando que, pô, negócio, aquele papo que antecede a reunião, né? Que você fica trocando ideia, cafezinho e tal. E aí teve uma pessoa lá, um profissional que falou, não, o negócio que vai crescer nos próximos anos aí vai ser negócio de energia solar aí, pô, essas energias renováveis e tal. E aí eu falei, pô, cara, o que é energia solar, bicho? O que é isso? Aí meu pai, já mais experiente, falou assim, não, energia solar tem nas monoboias. Sabe o que é monoboia? No meio do mar, né? Que fica no meio. É que você. Monoboia, aquelas. Pra parte de navios e tal, eles têm umas bem robustas e tal. E aquilo, como é que fica piscando aquela luz, né? Tu não vai levar um cabo até lá no meio do mar, não faz sentido nenhum, né? Sim. Então aquilo tem uma plaquinha de energia solar desde a década de 80. Né? Então você vê que não é uma coisa nova, na verdade, né? E aí tem uma plaquinha solar com uma bateriazinha ali, ou nem tem bateria, porque a bateria ali também não vai aguentar ficar com aquela carga e descarga. Na verdade, porque quando você produz energia vem do painel solar, ela vem em corrente contínua. Então você tem que ter o que você quer alimentar em corrente contínua. Aí você consegue fazer isso aí que você falou. Que bota o celular para carregar, porque o carregador do celular, ele tem aquela, ele é bivolt ali, ele tem ele faz a transformação ali automática, então ele não tem muito, então você bota ali, então ele, durante o dia ele faz ali e ela deve ter alguma reservazinha ali de coisa para ficar à noite piscando, deve ser alguma coisa ali. E aí ele falou, isso aí já tem e tal. Eu falei, mas como é que isso vai vir? E aí ali me gerou a curiosidade. Então para quem é mais jovem, né, é você ser curioso, né, você vai lá entender do negócio. Aí eu comecei a estudar aquilo, comecei a ver se fazia sentido, como é que estava, e aí eu descobri que, na Alemanha, por exemplo, já tinha dia que batia já na época, né, vamos botar aí quase 12 anos atrás, já era 60%. Há 12 anos atrás? Há 12 anos atrás já batia, não lembro direito, mas vamos botar aí, 50% já era do dia, por exemplo, já batia que o consumo de energia veio através de fontes de renováveis. Caramba. Né? Então, os Estados Unidos naquela época já estava vendendo um sistema solar a cada 3 minutos. Né? Aí eu falei, cara... E assim, desculpa eu te cortar, mas é uma pena a gente ver esses países de primeiro mundo anos-luz na nossa frente e a gente, em tese, a mesma possibilidade de fazer isso no Brasil, a gente não faz. Aí eu não sei se o empresário fica com medo de investir, se a gente fica com medo de burocracia, de como é que vai ser, porque tem isso também, né? Tem isso e eu bati muito nisso no início quando eu comecei. De todo mundo que eu ia conversar, principalmente porque era caro, não tinha financiamento, então só quem fazia era realmente um determinado grupo, né, de já um público A, assim, para cima. E aí falava que já tinha visto isso fora do país. Falava, não, vi isso aí, só que a dúvida era, será que isso vai funcionar aqui? Como é que o governo vai apoiar? Aí tu esbarra no sempre cultural. Esbarra, né, nisso. E o payback disso, na época, era quase 10 anos. Aí é difícil pra caramba. Hoje a gente fala de 2. Payback de 2, 3 no máximo. Para quem não sabe o que é payback, é quando que o seu investimento retorna. Então eu vou investir 100 mil reais numa usina, por exemplo, eu vou ter uma economia de 10 mil reais por mês. Então em 10 meses, em tese, o seu payback ele é atingido, né? É quando você retorna o seu investimento. E falando do início, assim, eu imagino, assim, você é um cara que é pioneiro na área. O desafio tecnológico, porque a gente está no Brasil, não existia tecnologia, provavelmente, né, na época, para você montar um negócio desse. Como é que você fez, assim? Caraca. Então, eu só dando continuidade lá na pergunta, né? E aí eu comecei a estudar e tal e vi que esse negócio ia crescer aqui em algum momento. E aí eu sempre procuro montar sem precisar tirar tanto investimento, né? Que a gente sabe que as coisas aqui são... Você tem que ter muito olhar de futuro. Primeiro tem que ter coragem, né? Para você ir lá já abrir um CNPJ lá na coisa, tem que ter coragem, né? Então, assim,
no ano seguinte, isso foi em 2012, aí eu estudei o ano todo, eu fiz a coisa, fui fazer um curso para entender como é que instalava aquilo, para ver o que eu costumo dizer o seguinte, uma boa ideia na cabeça já é meio caminho andado, outra parte você tem que saber o que você precisa, qual é o bastidor que você precisa, né? Qual o tipo de profissional que eu preciso ter, tem esses profissionais disponíveis no mercado? Hoje a gente tem um problema de mão de obra qualificada absurdo, em todos os né? ramos. Em todos os ramos, né? Não só, provavelmente no de vocês, no nosso, no dos outros colegas que estão escutando, então assim... Entrando rapidinho nessa seara, a gente vê o Brasil com milhões de desempregados, mas assim, né, aí quando a gente dá oportunidade para alguém, isso a gente vê em nossos clientes e no nosso escritório também. Aí você chama para entrevista, a mão de obra é muito desqualificada, muita coisa. Eu imagino no seu ramo, que na época era uma coisa completamente nova, ou seja, que só tinha nascido na sua cabeça essa ideia, lógico, né? Porque na época você tinha essa expertise, entre aspas, do que rolava lá fora. Mas lá é um mundo, aqui é outro mundo. Não, na verdade eu também não tinha expertise nenhuma. Sim, eu tinha expertise, ideia, na verdade, né? de montar o negócio, ideia, né? De como fazer, de como montar e tal. A gente no final treinou todo mundo. A teoria, né? Você tinha. Eu tinha eu como vinha de trabalhar com estaleiro, né, e tal, eram meus principais clientes, né, as empresas de engenharia, as grandes empresas. Eu trouxe os primeiros colaboradores da empresa, principalmente na parte de instalação, na parte técnica, eu trouxe da porta do estaleiro. E aí eu treinei eles, aí paguei o curso, mandei para São Paulo, fiz isso, que só tinha curso em São Paulo também. Eu fiz o curso primeiro, depois até para saber, né? E aí, nesse curso que eu fiz, eu conheci um engenheiro de Minas, recém-formado. E aí eu perguntei se ele queria ir trabalhar no Rio. Ele, não tem problema nenhum não, topa aí, vamos lá o desafio. Aí ele trabalhou quase 2 anos lá com a gente. Então assim, a gente começou dessa forma, bem cirúrgico ali. Eu comecei dentro da empresa que a gente já tinha, não fazia sentido fazer todo. Então fica né, às vezes você pode começar um negócio que você não precisava ter tanta visibilidade no início. Hoje a visibilidade também é muito digital, né? Muito uma presença ali digital forte. Hoje é mais fácil você ser visto, né? Você não precisa, dependendo do negócio, você não precisa ter uma loja, você não precisa ter um escritório num prédio maravilhoso ou num ponto, mesmo que seja um escritório comercial, num ponto comercial muito bom e tal. Então hoje as coisas, isso acabou um pouco, né? Isso ficou... Então, assim, a gente começou o negócio dentro da nossa outra empresa que a gente tinha. Aí começamos também não só com a energia solar, fazia projeto elétrico, fazia outras coisas voltado para a parte elétrica. E aí depois no segundo ano, a gente montou em 2013, em 2014 eu lembro que foi ali naquelas notícias que abalou o Brasil, a questão de negócio de Lava Jato, de aquela crise toda, né, e aí com isso veio uma crise também da energia. E aí eu lembro que a energia aumentou em 3 meses 50%. E ali... Eu lembro dessa época. Isso é muito marcante para mim, porque ali foi um divisor de águas de uma série de coisas, na minha vida pessoal, na profissional, na empresa, e como a energia aumentou muito, a mídia, né, por livre e espontânea vontade, começou a enxergar que, tipo assim, cara... Oportunidade. Tem que ter uma alternativa, né? A gente tem que informar sobre outras fontes, sobre outra alternativa. E a matriz tem que diversificar. Não adianta você ficar batendo na tecla, né? E aí começou uma divulgação e ali o negócio começou a despontar, começou a ter, de fato, um ritmo ali de vendas e tal. Eu vou te falar... Mesmo o país tem entrado em recessão, que foi no 2015, começou uma recessão, 16 apertou mais ainda, porque acho que na época mudou o governo, eu não lembro direito, e aí começou uma recessão e tal. E uma coisa muito importante que eu sempre falo isso também para um monte de gente é ver numa adversidade a oportunidade. Então, ou seja, no momento que a energia elétrica estava aumentando pra caramba, às vezes você fala assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Coisa e tal. Você enxergou uma oportunidade de alavancar o seu negócio e realmente teve coragem e foi em cima. Eu acho que por você já estar um pouco no ramo, não no ramo de energia, tá? Mas no ramo, né, de estaleiro e coisa e tal, você já tinha meio que uma gama de clientes que você poderia atacar.
Isso eu te falo por experiência própria, assim, hoje que a gente tem todos os nossos clientes fazendo contabilidade e a gente também faz o BPO financeiro de vários deles. Então, ou seja, a gente já tem acaba que o fica nosso ali, aval ali embaixo, que é a gente que faz. Então, ou seja, o nosso cliente confia pra caramba na gente. Então, a gente abre o leque para outros serviços dos nossos clientes. Sim. E eu acho também que isso para você foi super importante, você já ter esses clientes meio que embaixo do seu braço. E você fala assim, olha, tô lançando um novo produto. Vamos comigo? Né, ó, assim, é assim que funciona, enfim. A gente até, inclusive, inclusive, a gente até pegou a parte de fazer projetos elétricos, né, para esses clientes, que a gente já fazia projetos mais voltados para a parte estrutural, né, das plataformas, e aí começamos a pegar alguma coisa de elétrico, mas não era o nosso foco. A gente queria, de fato, sair um pouco ali daquele nicho, né, e então, contanto que eu guardo lá o primeiro folder que a gente fez da empresa, tem uma página só falando sobre energia solar, né, que é no final. Né, então nem começava com isso, né, a gente falava de automação e a gente falava de projetos elétricos, automação, que também faz sentido, hoje está forte já isso, já é mais disseminado, e falava de solar. E aí depois de 2014, a partir de 2015, aí o mercado realmente deu começou a ter uma inclinação de crescimento interessante, e aí depois de 2020, da pandemia, aí o mercado, aí foi loucura. E como é que você acha que a Tech RJ ajuda hoje a Green Solar no dia a dia de vocês? Cara, a organização, então, como a gente faz uma venda futura, né? Como é que funciona, né? O cliente compra da gente hoje, seja financiado, seja, né, com parcelado. De qualquer maneira, a gente tem uns custos altos para poder implantar o projeto dele, porque eu tenho um equipamento que é o meu maior custo, né? Os equipamentos caíram muito de preço, né? De 2 anos, bota aí, já vai fazer 2 anos, de 1 ano e meio para cá, vamos colocar assim, caiu 40% o custo dos equipamentos. Então na ponta você tem você representa mais, né? E aí qual é a importância de você ter uma contabilidade que está fazendo um trabalho ali de olho, te ajudando ali no dia a dia, olhando para o caixa, olhando para... porque você faz a venda futura. Então você tem que comprar aqui, praticamente você não está ganhando nada aqui no início, e aí você faz um parcelamento, às vezes, a gente tem uma parte envolvida que é a concessionária, então normalmente às vezes o pagamento está atrelado à aprovação da concessionária, aí não depende de mim, eu dependo de outro fator da concessionária. E aí foi bom que hoje a gente está respaldado pela Lei 14.300, não é mais uma resolução como era antigamente. Então tem uma série de coisas que é importante você ter uma organização contábil, um parceiro de contabilidade importante e que saiba o que está fazendo para te ajudar nessas questões. Outro ponto interessante é qual a melhor tributação para uma empresa do porte da nossa. Isso também foi isso aí porque isso aí, inclusive, você pode matar o teu negócio, tá? É importante você ter o contador, ele te dando essas informações de que, olha, tem uma brecha aqui na lei, legal, obviamente, que te dá essa oportunidade aqui, cara, tu vai reduzir em 1% aqui o teu pagamento de imposto. A gente, por exemplo, no nosso mercado, até falando dessa parte de tributação, eu não lembro se foi até 2020, 2019, 2020, eu não lembro, a gente era tributado pelo Simples. Aí depois a gente aumentou nosso faturamento, não podia ser mais simples. Mas mesmo independente do faturamento, a gente não era para estar no Simples, porque eu não fazia isso na época lá, a gente não estava ainda com a Tech, né? Mas não era para estar no Simples, sabe por quê? Porque a gente tem no nosso produto tem isenção de CMS e IPI. E eu estando no Simples,
eu não me Você não se beneficio Uhum. do ICMS, falando mais do ICMS, né? Porque o IPI eu compro 100, mas eu não me beneficiava do ICMS. E aí quando a gente foi ver, eu pagava mais, tipo, sei lá, quase 4% a mais de imposto, porque eu não estava no imposto certo. Então, você ter um parceiro contábil que, meu irmão, te liga e fala, cara, muda tudo, faz isso, vai por aqui, vai tal. Isso é muito importante hoje em vários setores da empresa. Você ter parceiros que você quer ouvir o que você tem que fazer. Eu acho que isso é fundamental, porque eu sou especialista no assunto, eu vou te falar. Tem cliente que me liga e fala assim, ó, eu quero isso, isso e isso. Tá bom? É melhor? Não sei, você que está dizendo. Eu tenho que analisar. Primeiro, eu tenho que estudar o seu projeto para eu te dizer o que é melhor para você. Cada energia solar não é tudo igual. Cada cliente tem um perfil. E não vem com aquela, não, porque o outro está com preço muito mais barato. Toma cuidado. Não é assim. Acontece muito no nosso ramo isso. Não é assim. Muito. Aí te deixa a desejar numa série de coisas. Entendeu? Então, a gente hoje esbarra nisso direto. Eu estava com um cliente na sexta-feira e aí acabou estendendo a conversa 30 minutos. Eu falei, olha só, eu estou aqui primeiro para te dar uma consultoria gratuita. Se você vai fechar comigo ou não, tá tudo bem. Eu quero que você feche, obviamente. Mas se você não fechar, pelo menos eu sei que você está fazendo um bom negócio. Uhum. Você sabia que isso que você está fazendo, dessa forma, tem esses custos aqui, esse, precisa fazer isso tudo aqui, ó. Não. A outra empresa não te falou isso? Não. Falei, então ele tem que te falar. Você tem que ter lisura no atendimento que você dá para o nosso cliente. Por isso que lá na Green a gente fala que a gente faz uma venda consultiva. A nossa venda é consultiva, independente se ele vai fechar com a gente ou não. Vamos ser honestos, é óbvio que a gente está fazendo a venda consultiva para a gente entregar para ele o melhor conteúdo possível, ele pegar, né, saber que a gente pode confiar na gente, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Afinal, a gente tem 12 anos, não é à toa. Então, qualquer tipo de projeto que você veja aí, a gente já fez. Né? Pode ser alguma coisa, sempre estamos aprendendo, obviamente. Agora tem a era, por exemplo, das baterias. Não é tão simples quanto parece. Não é só pegar a bateria e botar lá. Aí fui lá, falei, cara, deixa eu entender isso melhor, até para eu vender para o meu cliente, né? Eu tenho que treinar o meu time. Por isso que eu falo, quando for montar um negócio, tem que saber qual é o bastidor, qual é o tipo de profissional que eu preciso aqui para ir junto comigo. Né? O que eu preciso comprar? Eu preciso de qual espaço? Preciso ter uma indústria, preciso ter um galpão, preciso ter um... Não, então calma aí, isso aqui vai custar... Esse que é o melhor. Às vezes a gente não pode deixar a empolgação ser mais forte do que a realidade ali, do que o pé no chão ali, né? O famoso pé no chão que a gente vai fazer. Então, assim, o que eu vou precisar para poder atender com bateria? Eu já vi que não é só você botar a bateria lá. A gente quer isso, né? É o nosso sonho, né? Ter produtos cada vez mais versáteis, mais fáceis. Hoje tudo é assim, né? Você compra o celular, por exemplo, antigamente tu tinha que ficar anotando num papel, aí tu já deixava a tua agenda no papel para depois ir gravando um por um. Aí isso bem lá atrás, né? Aí hoje, isso não é da minha época. Isso não é da época de você, né? Tô brincando. Aí hoje, tu já compra. Aí hoje tu já compra o telefone, ele já faz vai tudo. Até os negócios de banco vai. Só que banco tem que ter negócio de token e tal, não sei o que, beleza. Mas a tecnologia hoje voa. Hoje, eu vou te falar, no nosso negócio hoje, se a gente não usasse a tecnologia que a gente tem hoje na Tech, certamente o nosso trabalho ia ser muito mais demorado, muito mais precário. Como antigamente, né, lá na época de, sei lá, 40 anos atrás, a gente não tinha 1/10 das ferramentas que a gente tem hoje. Chega um momento que a tecnologia ela é tão importante, né, que acaba se tornando insustentável você manter o negócio sem a tecnologia. No nosso ramo, se a gente não tiver, é impossível. É praticamente impossível. Tanto é que a gente pega muito cliente novo, né, de outras empresas que não se atualizam
né? Que fala assim, cara, meu contador hoje quer mandar papel na minha empresa. Não, pelo amor de Deus. Na minha mesa, Não tem mais na isso. minha sala, eu devo ter, sei lá, 3 papéis. O resto tudo computador, celular, enfim, tablet e tudo mais. E é legal saber que a Green também pensa assim, porque a gente sempre quer sair na frente, porque a tecnologia é nova, é importante a gente ir lá, testar, ver como é que funciona, porque depois de um certo tempo, todo o mercado ele vai dominar aquela tecnologia, mas a gente já está ali há um tempo, e vocês como pioneiros, isso aí é legal saber que vocês pensam assim também. Eu tenho uma dúvida, assim, levantando mais uma vez a bandeira branca aqui de leigo, super leigo. Vamos supor que um cliente da TecRJ esteja, eu tenho uma indústria, vamos pensar numa indústriazinha, tem um maquinário ali e tudo mais e tal, e eu esteja iniciando a ideia de, cara, vou partir para a ideia de energia sustentável. O que eu tenho que pensar? Qual é o início? Assim, o que eu tenho que fazer? Claro, procurar uma empresa como a Green, mas como que funciona essa parte aí dessa consultoria, essa venda consultiva, e qual é o passo a passo até chegar na instalação e eu realmente ver a economia no meu bolso? Na verdade, a primeira coisa é você pegar a conta de luz. Então, assim, tem muito cliente, até hoje é natural, né? Porque não é do... né? Como eu também tenho minhas leiguices, né? Vamos dizer que eu não sou daquele... Mas, assim, a primeira coisa é analisar a conta de luz. Então, por exemplo, você tem um perfil energético diferente do Rafael. Mas você, de repente, pode ter 7 pessoas que moram na sua casa e o Rafael só tem 3. Mas não quer dizer nada. Porque às vezes a rotina e a disciplina da casa do Rafael é diferente da sua. Eu ligo o ar-condicionado o dia inteiro, máquina de lavar o dia inteiro. Exatamente. Então tem coisas que vão mudar. Então o que me diz? O que você precisa de projeto? Acho que não sei se foi você ou o Rafael no início que fez uma pergunta. Pô, eu vejo aqueles painéis todos em cima do telhado. Aquilo absorve a casa? Normalmente sim. Normalmente sim. Para residência, tá? Normalmente abastece. Mas o que me diz? A conta de luz. A conta de luz me diz quem você é energeticamente falando. Maurício, eu não preciso saber quantos quartos você tem. Se tu liga o ar-condicionado o dia todo, a conta de luz vai estar mostrando que a conta de luz tua é diferente do cara que tem o mesmo número de pessoas na casa, tem o mesmo número de quartos, uma casa parecida. Às vezes teu vizinho, as casas, né, no mesmo molde, mas que tem outra rotina, tem outra vida ali com a questão, não tem muito problema. Ou seja, só olhando a conta de luz você consegue falar, olha, o teu investimento é X, Isso. Você vai ter um payback de X, uma economia de tanto. Pela conta de luz, eu vou dar essas informações, e aí falando internamente, eu pego aquela conta, vejo uma média dos últimos 12 meses, que eu também não posso ver só pelo teu mês mais caro, que normalmente é o verão, que vai vir aí agora, que faz mais calor, então o ar-condicionado trabalha mais, né? Também tem isso, por isso que aumenta a conta de luz. Mas eu faço também um dimensionamento de quantos painéis eu vou precisar para abastecer aquilo ali. E se cabe no seu telhado. Aí é que vem o segundo ponto. Então primeiro eu pego sua conta, e aí eu vejo qual o tamanho do sistema que eu preciso para botar na sua residência. Depois eu vejo se esse sistema, falando dos painéis mais, que é o que ocupa mais espaço, né, cabe no seu telhado. Eu ia te perguntar quais são os prós e os contras de um sistema solar. E eu vou te falar que um contra da energia solar é essa parte de espaço. Né? Então, ou seja, você não pode amontoar um em cima do outro. Não pode. Porque você tem que ter luz né, em cima dele. E você tem um limite de território que você tem para colocar o painel. Você não pode botar em cima da tua piscina, né? As placas o inimigo do sistema solar é a sombra. Tá? Tem que estar no sol direto, Tem que estar no sol, tem que estar pegando sol. É radiação, né? Não é calor, é radiação. Antes de você me responder, temos Red Bull aí hoje? Temos? Então vamos tomar um Red Bull aqui pra gente dar um up. Bora. Então, o espaço realmente é um ponto. Normalmente, residência, assim, quase mais de 90% dá os painéis.
E o que aconteceu com o tempo? Tecnologia. Na minha época, na época que a gente começou, a gente estava falando de painéis com 230 watts de potência. Cada painel tinha ideia do que seja então, isso. É a potência de cada painel. Não, sim, mas se cada painel desse, vou puxar na memória aqui, tá? Não vim preparado com essa. Na verdade, eu não vim preparado, né? Mas eu não vim preparado com essa pergunta. Assim que é bom. A gente também nunca vem. Assim, raras são as vezes que a gente vem pro podcast com pergunta pronta. Não vem. A gente tem uma ideia do que a gente pergunta em casa e aqui a gente vai falando. Essa 230, eu acho que na época devia gerar uns 40 kWh mês, mais ou menos, cada painel desse, né? Que o nome do painel, na verdade, é módulo fotovoltaico, é o nome técnico. Só que a gente fala painel, o cliente fala placa e tal, e a gente vai nesse... Eu falo placa. Aquelas coisas que ficam em cima do telhado. Placa e tal, então. Aquele bagulho. Mas o nome técnico mesmo é módulo fotovoltaico. Né? E pra saber que eu vi, olha ali um módulo fotovoltaico. E fotovoltaico é uma palavra, né, totalmente fora do vocabulário, né, do bem técnico, mas os painéis evoluíram. Então, por exemplo, antigamente, de repente você ia botar um módulo de 230 watts, ele não ia abastecer a sua casa porque você ia precisar de, sei lá, vamos chutar aí. Eu tive até um cliente recente, por exemplo, ele fez uma atualização do sistema dele e ele tinha uns módulos de 275 watts no telhado e ele tinha 50 módulos, vai lá, acho que era mais ou menos isso, 47 ou 42, 50 módulos. E ele gerava 1.000 kWh mês. Isso aí dá uma continha aí de uns 1.100 e pouco, mais ou menos, R$1.200. E ele falou, Maurício, ainda tô pagando mais 1.000 de conta, porque as coisas vão evoluindo. A casa de 12 anos atrás não é a mesma da casa de 12 anos de hoje, né? De 12 anos depois. Você tem equipamentos novos. Há 12 anos atrás, por exemplo, eu não me recordo se existia Airfry. Eu acho que não. Eu também acho que não, Tô chutando aqui um equipamento. Então, cara, as coisas vão mudando, como também o mercado da potência dos módulos também foram aumentando. Então, qual era o desafio deles? Não aumentar tanto o tamanho dos painéis e aumentar a potência dele para eles produzirem mais. Então, eu preciso de menos módulo hoje para gerar a mesma coisa que eu gerava com aquela quantidade de módulo. Então, por exemplo, se você for ver hoje, eu estou falando hoje, a gente tem, para residência, por exemplo, a gente vende o normal painéis de 570 watts. É o dobro do que... Então, em vez de eu ter 50... No mesmo tamanho. Cresceu. Tá. Não conseguiu ficar no mesmo tamanho. Esse módulo de 230 tinha 1,64 por 1, e hoje os módulos têm 2,28 por 1,15, mais ou menos. Tá? Então, assim, o que aconteceu? Eu preciso... Mas dobrou de potência. Dobrou de potência. Então, assim, eu não dobrei o tamanho, não cheguei a dobrar, aumentou um pouco, mas hoje eu preciso, talvez, dessa mesma conta aí dele, que eu precisava de 50, eu preciso de 28 painéis. Então ele já consegue absorver. Aí para botar... Aí o que aconteceu com esse cliente? A conta dele era 2.000, 2.200. Hoje, a conta dele é absorvida pelo sistema solar. Porque 100%. A gente botou no final 40, conseguimos botar 46 módulos de 570 watts, aí 575, eu não lembro, você tem 570, 575, 580, que gera mais ou menos praticamente a mesma coisa, então você... E o que acontece quando você gera energia demais, assim? Sobrou energia. Sobrou, você gera o crédito para a concessionária, e isso é feito em conta corrente na sua conta de luz. Aí sua conta de luz vai vir com uma informação que antes do sistema não tinha, que é quantos créditos de quilowatt-hora você tem. Para você usar em até 5 anos. E vem certinha? Vem certinho. Geralmente vem. Vem certinho, você pode usar nos meses, por exemplo, que você gerar... Porque a geração ela tem uma capacidade. Uhum. Por mais que faça sol todo dia, ela tem uma capacidade de geração. Então, por exemplo, tinha muito cliente que falava assim...
porra, vou botar esse sistema aí agora, vou deixar o ar da sala o dia todo ligado, já vou chegar, meu irmão, tudo gelado, chega a ser engraçado. Aí tava tipo meio que uma vingança, né? Agora, pô. Agora dane-se. Essa light, o anyway, que é? E aí eu falo, mas você faz isso hoje? Não. Então isso não tá na tua conta de luz. A gente pode até prever. Aí eu consigo prever. Tu quer deixar o ar ligado o dia todo? Não, no verão sim. Então eu vou fazer uma previsão aqui, porque o ar-condicionado continua sendo o grande vilão. Tá? Então eu vou fazer uma previsão aqui de mais 20%, 30%, aí depende ali, para você botar mais 30%, você produzir mais 30% de energia para você ficar com esse conforto que você quer. Então, na verdade, o sistema solar na residência, ele não é só uma conta de aplicação financeira, que no final todo mundo faz essa conta. Porque nós estamos falando de uma aplicação financeira de mais de 2% ao mês. É só você fazer a conta. Uhum. Hoje, então, é o melhor investimento que tem. Sim. Porque é uma coisa quase que garantida, né? Você depende do clima ali, mas, cara, você tem um histórico ali, você tem uma... Então, assim... E estamos no Brasil, né? Quando faz solzão a pino, gera mais do que quando tá nublado, sim. Gera. Então, no verão, você tem, por exemplo, um aumento de 20%, 30% de geração. Aquele sol forte, que é um sol... Tem mais sol e tem mais tempo de sol. Legal. Não, e é legal que também uma coisa acaba compensando a outra, né? Quando você não tá no verão, o que é gerado, de repente, não é tão consumido, porque não se usa tanto ar-condicionado, não se usa tanto, sei lá, chuveiro, banho quente, quando quem tem aquelas resistências, né? Acho que equipamentos com resistências deve... Hoje você não tem mais chuveiro elétrico, né? Por exemplo, tudo boiler, a gás e tal. Ou boiler elétrico. Tem muita gente hoje que, por exemplo, só te aproveitando aí a gente tá batendo um papo aqui, por exemplo, hoje eu até falo às vezes que é melhor você botar um boiler elétrico se você tiver sistema solar do que você botar um boiler a gás. Porque a conta do gás... Ali, né? E a conta do gás hoje é mais cara do que a conta de luz. Eu vou te falar, minha conta de gás aumentou pra caramba, cara. Muito! Aí eu já tenho uma... Na minha casa, eu tô falando por experiência própria. Na minha casa é desesperador a conta do gás. Ela é mais cara do que a da luz. Cara. Ainda bem, né? Porque se fosse o contrário... Só que na minha casa eu moro no primeiro andar e eu não consigo botar o sistema solar. Vai no que você falou, entendeu? Você precisa do espaço. Esse é o desafio. Então, assim, rapidamente, a gente falando pontos negativos, você tem que ter espaço e você tem que ter um investimento inicial. Tem que ter um investimento. Pontos positivos, obviamente, a sua conta de energia vai ficar muito mais barata. Pode esperar aí, olha, no mínimo, num cenário ruim, 85% de redução. Caramba, olha que legal. Então, ou seja, e você também pode ter crédito, né, de energia elétrica para usar para depois de 5 anos. O que mais? Uma energia limpa, obviamente, e você não fica refém desses apagões que a gente tem, né? Vamos supor. Não, se for o sistema on-grid e você não tiver o armazenamento, você fica. Entendi. Você fica porque é lei, é questão de segurança. Energia, né? Mas você tem a sua própria energia. E uma coisa bacana, Rafa, que é o seguinte, primeiro sempre vem a questão da economia, mas em segundo, e eu já tive muito cliente botam isso como primeiro também, mas eu tô fazendo uma média aqui, porque é verde, é geração limpa, e as pessoas estão muito conscientizadas com isso. Hoje em dia está muito em voga mesmo. Já tem muita presença, inclusive empresas que colocar em empresa, por exemplo, marketing verde, é um marketing que às vezes você não aparece. Esse final de semana, inclusive, eu reparei que a caixa de todinho que minha filha toma, do lado, vem informando que a fábrica produz a sua própria energia de forma limpa. O Kit Kat, uma vez botou na capa uma linha dizendo que os painéis solar lá, dizendo que é a produção. Então, o marketing verde, ele tem um poder que, numa estatística que eu vi um tempo atrás, mais de 90% das pessoas optam na hora de comprar por empresas que têm pegada e ações voltadas para sustentabilidade, para não só de energia limpa, como tem outros, armazenamento de água e tal, fora a economia. Se eu não me engano, até algumas licenças elas são concedidas pela empresa ela ter X%. Tem ESG, enfim, hoje em dia... Hoje tem o ESG que é fortíssimo, né, que está em pauta.
São várias ações ali que tem. E tem também esse selo, a gente consegue pela uma empresa que certifica aquele primeiro ano de produção que gerou. Então eu sempre falo para os meus clientes de empresa, né? Cara, faz o marketing verde, às vezes não vai te custar nada. Assim, ações de você botar na sua embalagem só, você já imprime a embalagem, bota só ali que você é sustentável. Tem clientes que são redes enormes aí, tem um nosso que está no nosso Instagram recente que a gente ligou o sistema, que é uma rede de móveis que tem muitas lojas. Eu falei para ele, olha, comunica nas lojas que, pô, vocês têm uma ação sustentável, que vocês estão antenados a isso, que vocês têm essa preocupação, né? Que hoje, quantas coisas você vê que, isso aqui é reutilizável, isso aqui é de reciclagem. Reciclado. E tal. Sim. Então, assim, cara, é muito bacana. Legal. Vamos para aquela perguntinha que a gente sempre faz para os nossos convidados. A gente tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz para todos os nossos convidados. Vou deixar o Lucas fazer, que ele já tem até a entonação certa da frase. A pergunta é a seguinte, cara. Existe um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não se dava, ele seria vendido, tá? Mas se você pudesse dar um conselho para você mesmo lá atrás, quando você estava iniciando, qual seria esse conselho? Se o conselho fosse bom, não se dava, seria vendido. Se você pudesse se dar um conselho, voltar no tempo, pegar aquela máquina do tempo, daquele carro, de volta para o futuro e falar com você mesmo. Ter cuidado com essa vontade de crescer a todo custo. Acho que não vale a pena você crescer sustentável, que eu estou falando não do lado verde, mas com mais sustentabilidade. Estou falando isso porque o nosso mercado cresceu demais. A partir de 2020 o mercado passou a crescer 300% ao ano. E aí, obviamente, a gente já está ali naquela onda, né? E você cresce. Então, você crescer com mais sustentável possível e não crescer demais, às vezes você pensa que você não cresceu e você já é grande pra caramba. Às vezes você, falando do termo que o empresário gosta, às vezes você menor do que o teu concorrente, às vezes você está ganhando mais dinheiro do que ele. Muitas vezes. A gente tem cliente que o cara fatura vocês por devem mês saber isso. 200 mil, bota no bolso 100, outro que fatura por mês 1 milhão, bota no bolso 2.100. Qual que deve ter mais trabalho aqui em cima do outro, né? Então a gente fez essa remodelagem, que o mercado também mudou, né? Por isso que a gente criou as empresas, dividimos, e aí o mercado mudou depois de 2022, quando acabou a isenção da taxa, que agora tem uma taxa quando você injeta energia. Que foi o Marco da Energia. Que aí entrou a lei vigente e tal. Foi bom. Por um lado foi bom, tinha que acontecer, e nenhum mercado vai ficar crescendo 300% ao ano, né? Isso é uma hora ele para. Uma hora para. E aí foi bacana também que a gente remodelou. Então a gente tinha a empresa, eu costumo dizer o seguinte, a gente ainda é um nome muito forte no mercado, tem uma empresa grande, mas hoje a gente trabalha muito mais nesse conselho que eu dei aí, né? Que você às vezes tá menor, com menos pessoas, com pessoas mais qualificadas, fazendo as coisas que dão mais rentabilidade, negar a venda. Sabe, negar a venda é difícil pra caramba. Como é que eu não vou fazer isso aqui? Pô, o cara tá querendo comprar, como é que tu não vai vender? Então, assim, negar a venda, achar que isso aqui não é mais interessante pra empresa, e isso é. Cara, isso aí eu acho que é um conselho aí que eu dou e para mim foi aprendizado. Muito legal. E como que faz, assim, alguém aqui, nossos clientes, as pessoas que estão ouvindo ou vendo a gente, fazem para contratar a Green Solar? Os produtos aí. A gente tem nosso Instagram, que tem um canal direto ali com o nosso time comercial. Nosso Instagram é @Green Solar Energia.
Tem também, se for empresa, grandes projetos, a gente hoje faz muito projeto também para investimento, para venda de energia. Isso é direto comigo, tá? Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso, inclusive. É um excelente investimento hoje, até para tu servir de aposentadoria no futuro. E a gente tem nossos canais. Instagram, acho que o Instagram é a melhor ferramenta aí hoje. Bota lá que é Green Solar, que vai achar vocês. Green Solar Energia. Bota lá e tem um linkzinho lá direto para ir para o nosso time comercial lá e vai ter um atendimento. Muito legal. Mais alguma coisa? Eu acho que nosso tempo já está terminando. Temos o nosso presente. A gente sempre dá um presente para todos os nossos convidados. É um mimo. É o mínimo que a gente poderia fazer pelo agradecimento de você ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente. Isso. Ver se você vai gostar. Que legal, cara. Pô, top, hein? Obrigado. Bastante Red Bull, né? Pô, aí, ó. Quer bater uma foto aí, ó? Somos adeptos do Red Bull. Pô. E dá-lhe energia, né? Energia. Aqui, vou usar, tô precisando, o meu acabou. Época de imposto de renda, isso aqui me salva. Red Bull salva, né? Maurício, beleza, galera. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir a gente e até a próxima.